Olá, seja bem-vindo a mais um vídeo aqui do canal Universo da Costura Cursos. O vídeo de hoje será de modelagem e de costura. É uma peça um pouco diferente, mas muito legal para a gente aprender a fazer. Será um roupão para banho. Essa peça lá é interessante porque você tem muitas opções. Você pode fazer para o seu uso, você pode fazer para dar de presente, você pode fazer até mesmo para venda, para faturar aí uma graninha extra. Então, se não é inscrito no canal, já se inscreve aí, ativa as notificações para você não perder nenhuma novidade que rola por aqui. E agora vem comigo, vamos aprender o passo a passo dessa peça. Bem, pessoal, e aqui para a modelagem desse roupão, nós vamos precisar de uma base de blusa, frente e costas. Vamos precisar de uma frente sem pence de busto. Aqui eu já fiz a cópia, já adiantei, fiz a cópia da minha base, vou iniciar pela parte frente. O primeiro passo vai ser colocar o comprimento total dessa peça. Trata-se de um roupão curto, então ficou com a medida de 85 centímetros. Mas aí no seu você vai colocar de acordo com a sua medida aí de comprimento. Então, eu posiciono aqui a fita no ombro, na linha do ombro, e trago reta aqui, bem certinha, até a altura aqui do comprimento desejado. No meu caso, foi aqui de 85 centímetros. Faço aqui a marcação e vou continuar aqui marcando para refazer a linha da barra. Verifico aqui quanto que preciso aumentar, 28,5. Faço a marcação com essa medida aqui na lateral e também aqui na linha do centro. Feito essa marcação, agora com a minha régua reta, eu vou trazer aqui para o centro-frente, vou descer um pouco essa linha aqui do centro-frente, posiciono aqui a minha régua e faço essa linha até a marcação aqui do comprimento. Com essa mesma régua, eu vou posicionar nessas marcações aqui dos 28 centímetros e meio. Posiciono aqui certinho e traço uma linha em direção à lateral. Próximo passo, agora, vai ser colocar aqui na lateral uma folga. Vou acrescentar aqui um valor, porque essa é uma peça que fica bem mais solta no corpo, então vai ser necessário. Nesse caso aqui, eu vou colocar uma folga de 3 centímetros, por se tratar de uma peça mais larga. Então, eu venho aqui com a minha fita, vou marcando em toda a lateral esse aumento, né, de 3 centímetros. Verifico aqui que largura ficou no quadril, 27 centímetros, e marco aqui na barra a mesma largura que ficou no quadril. Com a minha régua reta, eu vou fazer uma linha até essa altura aqui de quadril. E aqui eu vou usar a minha régua curva para fazer esse complemento até a cintura. Vou fazer ainda com a régua curva essa parte aqui da curvinha da cintura, para não ficar uma curva com muita quina. E esse restante aqui até a cava eu faço com a régua reta mesmo. Feito esse aumento aqui, esse acréscimo, né, para a folga da peça, eu venho agora fazer o transpasse aqui no centro-frente. O transpasse eu vou fazer com 6 centímetros, então eu vou medindo assim, ó, da linha do centro para fora. Faço todas as marcações e com a régua reta, eu vou unir esses pontos, formando aqui uma nova linha do centro-frente. Feito isso, agora eu venho aqui para o decote e vou reabrir em 2 centímetros. Então, eu marco do decote para dentro, 2 centímetros. Próximo passo agora vai ser fazer uma linha aqui, formando o decote, V, aqui para o centro-frente. Eu vou usar essa régua, que é uma régua bem simples aqui de curva, e eu vou posicionar aqui, ó, de forma que ela encaixe mais ou menos aqui na altura do busto, nessa linha aqui do centro, e encaixe também aqui no ombro. E ela já me dá aqui a curvatura certinha. Mas caso você não tenha uma régua, você pode traçar a mão livre mesmo. Aqui com a régua, ó, é porque já fica certinha a curvatura.
Agora eu vou fazer aqui a manga, é uma manga japonesa, uma manga curtinha. E para isso eu vou posicionar aqui, vou apoiar a minha régua na queda do ombro. No mesmo segmento aqui, ó, dessa linha do ombro. E vou marcar 14 centímetros do ombro para fora. Feita essa marcação aqui, dos 14 centímetros, eu venho aqui para a cava. Aqui na cava, eu vou descer 4 centímetros e vou sair dessa marcação para fora 2 centímetros. Então, é só apoiar a régua e fazer aqui a marcação dos 2 centímetros. Agora, eu vou traçar uma reta ligando aqui esses dois pontos, dos 14 do ombro, com esses dois que eu acabei de fazer. Feito essa reta, eu vou fazer aqui, vou acrescentar 1 centímetro para dar um pouquinho mais de folga aqui na cava dessa peça. Então, eu marco 1 centímetro aqui no ombro, refaço essa linha, tirando um pouco do caimento e traço em direção ao finalzinho aqui da manga. E aí, vai ficar com esse formato. Feito isso, eu venho aqui para a parte da cava, usando a minha régua curva, e vou fazer uma pequena curva aqui abaixo da cava, ó. Então, é só encaixar a régua dessa forma e fazer o traçado. Tá pronto aqui o traçado da frente, vou fazer esse complementozinho aqui da linha da barra, que ficou faltando. E agora, para finalizar, eu vou colocar a margem de costura em volta aqui do molde. Então, eu vou colocar 1 centímetro aqui nessa frente, no ombro, na manga e também na lateral. E lá na barra, eu acrescento 2 centímetros para fazer a dobra da barra. Aqui eu venho acrescentando, ó, já estou finalizando aqui os 2 centímetros de margem da barra. Finalizado aqui a parte de margem de costura. Agora, eu venho recortando em volta de todo o molde, seguindo o traçado de margem de costura. Estou finalizando aqui o corte. A nossa frente aqui, traçado principal está pronto. Falta só depois fazer um revel aqui para a parte frente. Mas antes de fazer esse revel, vamos para a modelagem da parte costa. Aqui para a parte costa, eu já adiantei um pouco, já copiei as costas e já comecei aqui colocando os 28 centímetros e meio, que foi o mesmo que eu coloquei lá na parte frente para ficar no comprimento certinho. Refiz a linha da barra e agora eu vou colocar aquela folga que eu coloquei lá na lateral frente. Eu coloquei lá o valor de 3 centímetros e são 3 centímetros que eu acrescento também aqui na parte costa. Vou marcando aqui até a altura do quadril, meço aqui o quadril e marco a mesma largura aqui na linha da barra e com a minha régua reta eu venho refazer aqui essa lateral. Até o quadril eu faço com essa régua mesmo, que é só uma reta, e aqui para a cintura, do quadril para a cintura, eu utilizo a minha régua curva, embora aqui seja uma curva pequena, mas tem um pouco de curvatura. Vou posicionar aqui a régua para o outro lado, para fazer essa parte, ó, e desse ponto aqui para a cava, eu posso traçar normalmente com a minha régua reta. Feita essa linha, agora eu venho aqui para a parte do decote. Aqui no decote eu vou fazer a mesma marcação do centro-frente, vou reabrir aqui em 2 centímetros do decote da base para dentro. Faço essa marcação e venho com a minha régua curva para posicionar e refazer aqui, abrindo um pouco esse decote. Finalizando aqui já a marcação do decote, se não tiver régua, dá até para você fazer a mão livre também. Venho para fazer o traçado da manga. Aqui eu vou colar um papel nessa parte, que o espaço aqui estava pouco. Colei um papel e agora eu vou fazer da mesma forma que eu fiz na parte frente. Posiciono a régua na mesma queda de ombro, na linha do ombro. E faço 14 centímetros. Aqui embaixo da cava, desço 4 centímetros e saio
2, da linha lateral para fora, eu marco 2 centímetros. Vou passar uma reta aqui unindo esses dois pontos de ombro e também aqui dos 2 centímetros. E também vou subir aqui para ficar com um pouquinho mais de folga essa cava. Refaço a linha do ombro e refaço aqui em direção ao final da manga. Ficou dessa forma. Agora eu vou fazer a curvinha aqui que tem abaixo da cava. Posiciono aqui a parte da régua e faço o traçado. Finalizei aqui. Agora nós vamos para a margem de costura. As mesmas margens que eu coloquei lá na parte frente, são os mesmos valores que eu coloco aqui na parte costa. 1 centímetro no decote, no ombro, na manga e lá na barra coloquei 2 centímetros também. Já estou aqui fazendo o corte, seguindo exatamente o pontilhado da margem de costura. Então, eu vou recortando aqui em toda a volta do molde, já aqui finalizando. Continuando aqui, vamos agora para a parte do revel, aqui do centro-frente. Posicionei aqui a frente com um papel aqui logo abaixo. Aqui o centro tá posicionado bem na bordinha do papel. Vou prender aqui com um pezinho. Deixo bem certinho aqui com a borda do papel, esse centro-frente. Estando aqui bem fixo, agora eu venho copiando aqui, ó, no decote e também no ombro. Faço aqui a linha seguindo exatamente a borda do molde. Feito isso, copiei um pouco aqui também no ombro. Aqui também na barra, eu faço a cópia certinha. E agora eu já posso retirar esse meu molde aqui de cima do papel. Retirando aqui o molde, eu vou continuar aqui fazendo a marcação do revel com 6 centímetros de largura. Então, aqui eu meço com a fita métrica, eu venho medindo e fazendo a marcação com pontilhados. Vou marcando aqui, ó, até chegar na barra. Feito isso, eu utilizo aqui a régua reta para vir fazendo um pouco dessa linha. Utilizo também a régua de curva, complementando aqui com a reta novamente. Eu vou usando as duas réguas para ficar um traçado bem certinho. Finalizado aqui, agora vamos para a parte do bolso, da modelagem do bolso. Posiciono aqui o meu esquadro e faço uma linha em volta aqui, nas duas laterais aqui do esquadro. Aqui eu vou colocar a medida de 15 centímetros, que é a lateral do bolso, e aqui em cima eu vou fazer a marcação com 13 centímetros. Isso aqui é a largura do bolso. Novamente com o esquadro, eu vou fazer uma outra linha, finalzinho aqui do bolso, e faço a marcação também de 13 centímetros. Agora é só fechar aqui a lateral. E tá pronto aqui o traçado desse bolso. Vou colocar aqui margem de costura, margem de 1 centímetro em volta do bolso todo. Aqui eu não vou colocar uma margem maior, porque eu vou colocar outro acabamento. Tá pronto aqui o traçado do bolso, agora é só recortar, seguindo os tracinhos de margem de costura. Finalizando aqui o corte do bolso, ficou dessa forma. Vou também fazer o corte aqui do revel. Só seguindo aqui a linha, finalizei agora o corte do revel. E agora eu vou fazer também um revel para a parte costa. O revel aqui da parte costa eu posiciono aqui em cima de um papel, faço o traçado aqui em volta do decote e marco a mesma largura que eu marquei no revel da frente. Vou marcando aqui com a fita a largura de 6 centímetros. Faço um traçado aqui ligando esses pontos e tá pronto aqui o revel da parte frente e o revel da parte costa. Para finalizar, eu recorto aqui, seguindo o traçado que eu acabei de fazer.
Dessa forma, tenho aqui o molde completo com todas as partes, bolso, frente, costa, enfim, tá tudo pronto. Tem uma faixinha também, mas a faixa eu não vou fazer molde, eu vou cortar direto lá no tecido. Tanto a faixa quanto umas reatas também, que vai servir aqui para segurar essa faixa. Tá tudo pronto aqui, agora vamos ao passo a passo do corte da peça. Bem, e aqui para fazer o corte dessa peça, né, agora que o molde está pronto, eu vou utilizar aqui esses dois tecidos. Aqui tem o tecido atoalhado, estou usando 1,20 m porque o roupão é curto. Se você for fazer um roupão um pouco mais longo, aí você precisa comprar mais tecido. E aqui eu tenho uma tricoline 100% algodão. Aqui eu estou aproveitando, na verdade, um tecido que eu já tinha, então eu tenho só 25 centímetros, mas acredito que vai ser bem apertado para cortar os acabamentos. Então, é melhor você comprar aí um pouco mais de 30 a 40 centímetros. Para fazer o corte aqui, o molde está todo pronto, com margem de costura, então não tem segredo nenhum. Eu vou posicionando aqui em cima do tecido, prendendo esse molde com os pezinhos e fazendo o corte de todas as partes. Aqui eu tenho o tecido dobrado, orelha com orelha. Coloco aqui sobre a mesa, deixo ele bem certinho. Vou arrumando bem e venho posicionar aqui os moldes. Aqui nessa parte da dobra, eu posiciono o centro-costa, que é a parte que vai ficar fechada, inteira. Então, eu posiciono. E aqui do lado, eu posiciono a parte frente. Encaixo aqui bem certinho e já venho com os pezinhos e também efetuando aqui o corte, só seguindo a borda do molde. Aqui eu vou puxando um pouquinho para que vocês possam visualizar melhor aí no vídeo. Tô só recortando certinho na borda aqui do meu molde. Já estou aqui finalizando o corte da parte costa. Vou puxar um pouquinho aqui o tecido, ó. Ficou posicionado aqui bem ao lado, a parte frente. Eu vou prender também aqui, vou fixar também com os pezinhos e vou fazendo o corte da mesma forma que eu fiz da parte costa. Se você quiser, você também pode prender com alfinetes, para que ele não fique saindo, né, afastando aqui de cima do seu tecido. Já estou finalizando aqui o corte também da parte frente. Frente e costa já está cortada. Agora eu venho aqui nessa sobra com o moldezinho dos bolsos. Vou cortar primeiro aqui os dois bolsos e do restante aqui do tecido é que eu vou fazer a faixa. O tecido aqui tá dobrado, então já vai sair os dois bolsos em um único corte. Esse restante aqui, ó, que sobrou do tecido, eu vou cortar. Vou dividir aqui ao meio, para que eu possa depois emendar as duas partes e fazer uma faixa. Que não tem muito assim medida certa, porque a largura que ficar aqui é a largura que vai ser a minha faixa. Finalizado aqui, essas partezinhas aqui, ó, que eu vou emendar para fazer a faixa, eu vou cortar aqui pedacinhos para fazer as reatas lá da lateral. São só duas reatas que vão servir para segurar a faixa. E aqui já estou fazendo o corte do revel da parte frente. Como o meu tecido aqui é pouco, eu vou cortar assim separado. Vou precisar cortar duas vezes, mas aí tá só em uma camada aqui do tecido, para eu conseguir fazer realmente esse acabamento aqui só com o tecido que eu tenho. Mas você aí com tecido suficiente, você pode dobrar o tecido e cortar só uma vez para já sair as duas partes. Aqui eu tô finalizando a primeira parte do revel, agora eu vou posicionar aqui novamente, ó. Prendendo aqui com alfinetes, porque esse é um molde mais estreito, então só dá para fixar assim mesmo com alfinetes. Posicionei aqui certinho e já estou fazendo o corte
do outro lado do revel. Só seguindo aqui a borda do molde. E já estou finalizando o corte também aqui do revel. Agora eu vou cortar o revel da parte costa, posiciono aqui, ó, na dobra do tecido, o centro do revel, e venho cortando aqui em volta do molde. Aqui eu tô cortando uma tira com a sobra do tecido para fazer o acabamento dos bolsos e também da manga. Finalizei aqui o corte, então todas as partes aqui da nossa peça, agora é só levar lá para a máquina. Bem, e aqui vamos à montagem dessa peça. Eu vou iniciar aqui essa montagem colocando o acabamento aqui da borda do bolso, preparando os bolsos. Para colocar aqui o acabamento, eu dobro essa tira ao meio, posiciono aqui na entrada do bolso, na parte superior, e passo a costura com a margem de 1 centímetro. Passo aqui em toda a borda desse bolso, finalizando aqui e cortando aqui o excesso. Agora eu vou virar aqui para esse lado e vou passar um pesponto rente aqui no tecido principal do bolso. Finalizei o pesponto rente, eu dobro a tira e passo um outro pesponto aqui na borda. Vou finalizar essa costura e fazer o mesmo com o outro bolso. Finalizado aqui os bolsos, agora eu vou posicionar aqui na frente do roupão, uns 4 dedos abaixo da linha de cintura. Posiciono aqui bem no centro da frente, prendo com alfinetes, para que esse bolso não saia quando eu estiver costurando. Posiciono aqui embaixo também, prendo também com alfinete, ó. Veja que tá um pouco abaixo aqui da linha de cintura. Se você gostar em uma posição diferente, você pode colocar também. Para prender aqui no roupão, eu dobro 1 centímetro e passo a costura bem na bordinha em toda a volta do bolso. Vou dobrando 1 centímetro e passando o pesponto. Vou passar até chegar aqui do outro lado, na borda, onde está o acabamento do bolso em cima. Virando aqui, já para finalizar, eu sigo passando a costura, finalizando aqui na bordinha com o retrocesso. Colocado aqui o primeiro bolso, agora vamos posicionar e colocar o outro bolso no outro lado. Para posicionar aqui na mesma posição, na mesma altura, eu dobro a outra parte, ó, dessa forma, encaixo, deixo aqui deixo a barra certinho de um lado com o outro. E aqui na dobra, eu marco com alfinete. Faço o mesmo aqui do outro lado, deixando certinho aqui a altura e marcando com alfinete. Agora é só posicionar o bolso na altura que eu coloquei os alfinetes. Posiciono aqui certinho, prendo com mais alguns alfinetes e passo a costura da mesma forma que eu fiz no primeiro bolso. Vou dobrando e passando a costura. Finalizado a colocação dos bolsos, agora vamos aqui para o ombro. É só posicionar aqui direito com direito, do ombro frente com o ombro costa. Posicionando aqui certinho, direito com direito, eu venho passando a costura com margem de 1 centímetro. Faço o mesmo processo aqui com o ombro do outro lado, sempre posicionando os dois tecidos bem alinhados. Finalizo aqui com o retrocesso e agora que tá costurado aqui os ombros, eu preciso passar o acabamento lá na overlock. Então, eu vou passar esse acabamento e volto para colocar o revel. Já passei aqui o acabamento nos dois ombros, agora eu vou preparar aqui o revel. Vou costurar o revel da parte costa, aqui no espaçozinho do ombro, com o revel da parte frente. É só posicionar direito com direito e passar a costura aqui dos dois lados. Vou abrir aqui essa costura passando a mão mesmo, a unha. Vai ficar assim abertinha e agora eu trago aqui para posicionar na peça. Estou marcando o centro costa com um pique
E vou marcar também aqui no revel o centro das costas. Agora é só posicionar aqui direito com direito, aqui é o direito do revel e aqui é o avesso da peça. E aqui eu vou passando a costura com a margem de 1 centímetro. Então, eu vou passar a costura aqui em toda a extensão aqui do revel, tanto de um lado como também do outro. Finalizado aqui a costura, eu venho com a tesoura fazendo pix em toda essa parte aqui do decote costa. Isso vai facilitar para soltar esses tecidos a hora que eu virar para o direito. Finalizando aqui os pix, agora eu vou virar para o lado direito e passar um pesponto rente aqui em cima do tecido principal. Finalizei o pesponto e aqui eu vou colocar alfinetes bem na bordinha aqui, em toda a extensão do centro-frente. Isso vai ajudar para esse tecido ficar certinho aqui no lugar. Eu coloquei alfinete em tudo, para facilitar aqui para eu fazer o pesponto do outro lado. Aqui na outra borda do revel, eu vou dobrar 1 centímetro e vou passando o pespontozinho aqui bem na bordinha. Trago aqui para a máquina e vou passando até chegar lá do outro lado, sempre dobrando 1 centímetro e passando a costura bem na borda. Finalizado aqui o pesponto do revel, ficou dessa forma, ó, em toda a bordinha do revel. Agora eu vou costurar aqui a tira para fazer o acabamento aqui da bordinha da manga. Coloco aqui direito com direito e passo a costura com 1 centímetro de margem. Estou costurando aqui no avesso da peça. E agora eu vou revirar aqui, ó, para o lado direito. Dobro 1 centímetro e viro aqui por cima da costura que eu já tinha feito e agora eu venho com o pesponto. Dessa forma, eu posiciono aqui na máquina, vou dobrando 1 centímetro e fazendo o pesponto na borda. Finalizado aqui o acabamento da manga, eu vou dobrar e vou fazer a costura aqui da lateral. Juntando aqui direito com direito, eu vou passar a costura com 1 centímetro de margem, iniciando aqui na manga e finalizando lá na barra.
Finalizando aqui, já faço também o mesmo processo do outro lado. E aqui com os dois lados costurados, eu agora vou passar o acabamento lá na overlock. Vou passar na overlock e volto para cá. Voltei aqui com o acabamento da overlock, aqui já passado na lateral. E dando continuidade, eu agora vou fazer a barra. Aqui para a barra, eu vou fazer uma dobra de meio centímetro mais ou menos e vou dobrar 1,5 cm para ficar a largura da barra. Trago aqui para a máquina e vou passando a costura bem na borda aqui dessa dobra. Vou passar essa costura até chegar lá no outro lado da frente. Finalizado aqui a costura da barra, agora eu vou para a parte da faixa. Para costurar aqui a faixa, eu vou emendar as duas partes, que ela ficou dividida aqui em duas tiras. Eu posiciono assim, ó, como se fosse um quadrado aqui em cima do outro e vou passar uma costura aqui em diagonal, de um cantinho até o outro. Finalizada a costura, eu vou aparar essa sobra. E essa emenda vai ficar assim, ó, enviesada. Isso ajuda a não formar volume aqui dentro da faixa. Vou abrir aqui essa sobra de costura e vou dobrar essa faixa ao meio. Agora eu vou passar aqui pesponto. Eu vou começar pespontando aqui essa dobra da faixa, vou passar um pesponto aqui bem na bordinha, depois eu vou continuar passando vários pespontos aqui na faixa. Essa faixa, ela vai ficar assim meio que imitando aquelas faixas de kimono, sabe? Que tem várias costuras. Isso é muito legal porque ajuda a faixinha não ficar dobrando, enrugando a hora que você fizer o nozinho ou o laço lá com a peça na cintura. E também dá um acabamento bonito, fica bem perfeito mesmo. Aqui eu tô dobrando 1 centímetro para a parte interna e continuo passando o pesponto.
Finalizando aqui, vou fazer a riata. Para fazer as riatinhas, eu dobrei aqui a tira ao meio e vou passar uma costura de pesponto aqui em cada lado. Vai ficar dessa forma uma riata com 2 pespontos. Já estou finalizando aqui o pesponto do outro lado e vou cortar dividindo aqui essa tira para ficar 2 riatas. Agora aqui na peça eu vou posicionar e costurar aqui para ela ficar mais ou menos na altura de cintura. Costuro aqui um lado, depois eu dobro aqui, ó, para a parte de baixo. Eu vou aparar um pouco, que tá um pouco larga ainda. Dobro aqui a pontinha e passo aqui outra costura prendendo na parte de baixo. Dessa forma, eu fico aqui com a minha reata pronta. Tô aparando aqui as sobras internas. Ficou dessa forma, ó, com um passantezinho para a faixa. Vou fazer o mesmo aqui para o outro lado, com a outra reata. Finalizando aqui, agora a peça tá pronta. Eu vou fazer os acabamentos finais, tirar algumas pontas de linha, fazer um acabamentozinho lá, passando ferro no revel e volto para mostrar essa peça pronta para vocês. Bem, pessoal, esse aqui foi o resultado. Aqui está a peça finalizada. Ficou realmente muito bonita essa peça e até prática para fazer, né? Eu espero muito que você faça aí a sua peça também. Espero que você tenha gostado desse vídeo. Se gostou, não esquece de curtir, compartilhar. E ficou assim, ó, fechada aqui, né? Com a faixinha. Então, muito obrigada por ter assistido e até o próximo vídeo.